Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a divisibilidade. Olha, observem esse monte de pacotinhos de figurinhas nas mãos do menino. Isso acontece muito na época da Copa do Mundo, né? Quando a gente era criança, igual aqui fala, foi uma atividade bem comum nos anos de 80 e 90. Quando eu era criança, a gente não colecionava só figurinhas de Copa do Mundo, não. Usava muito álbum de figurinhas. Hoje isso diminuiu um pouco, mas na época da Copa aí a cidade fica cheia de gente trocando figurinha, a praça fica cheia, né? Então pediu para a gente considerar que em cada pacote haja 3 figurinhas. Considerando apenas os pacotes de figurinhas, seria possível o garoto estar segurando um total de 430 figurinhas? Olha só, se a gente olhar aqui, contar mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daqui para baixo fica um pouco confuso, não é? Não dá para a gente ter noção da quantidade de pacotes de figurinhas que tem na mão dele, não. Mas olha, se em cada pacote tem 3 figurinhas, o que operação a gente poderia fazer para saber se tem como ele estar segurando 430 figurinhas? Pensem um pouquinho sobre essa pergunta, pensem em qual operação vocês usariam para ter certeza que ele poderia ter em mãos 430 figurinhas, porque não dá para a gente saber quantos pacotes de figurinha ele tem em mãos, né? Pensem um pouco aí, e eu já vou voltar nesse assunto, tá? Pessoal, na apresentação anterior, a gente viu que cada pacote tinha 3 figurinhas, ou seja, elas estavam agrupadas de 3 em 3. Então, a gente pode dizer que a base de contagem daquelas figurinhas é 3. Base de contagem é a maneira como a gente agrupa determinados elementos. Por exemplo, a base de contagem dos dias da semana. Uma semana não tem 7 dias, então a base de contagem dos dias da semana é 7. A base de contagem das horas. Um dia não tem 24 horas, então a base de contagem das horas de um dia é 24. 12, usa-se muito 12 também, uma dúzia de alguma coisa, uma dúzia de ovos. Então, significa que a base de contagem usada para embalar aquele alimento foi 12. Então, olha, se agruparmos os elementos de 5 em 5, estaremos contando na base 5. De 2 em 2, base 10. De 10 em 10, base 10. Desculpa, de 2 em 2, base 2. De 10 em 10, base 10. Gente, o nosso sistema de numeração, a base de contagem do nosso sistema é a base 10. Vocês lembram, lá no segundo ano, no terceiro ano, vocês usavam palitinhos, aí aqui quando chegava a 10 palitinhos a gente amarrava e trazia para cá uma dezena? Se juntassem 10 palitinhos de dezena aqui também, a gente não trazia para cá uma centena? Então, a cada 10 unidades eu tenho uma dezena, a cada 10 dezenas uma centena, a cada 10 centenas uma unidade de milhar, a cada 10 unidades de milhar, uma dezena de milhar, tá bem? Por isso que a base do nosso sistema de contagem é a base 10. E a ordem em que o algarismo ocupa, por exemplo, se o algarismo 1 estiver na ordem das dezenas, então ele vai valer 10. Se ele estiver na ordem das unidades de milhar, ele vai valer 1000. E a gente sempre vai olhar o sentido da direita para a esquerda, tá? Cada algarismo a partir da segunda ordem indica quantos grupos da ordem anterior são considerados. Igual aqui no exemplo, olha, o número 23, eu tenho 3 unidades e 2 dezenas. Mas 2 dezenas não são 20 unidades? Só que quando a gente chega no 10, a gente não passa para a ordem à esquerda. Então, eu tenho 23 unidades, ou seja, 2 grupos de 10 unidades. E o número 230?
ele tem 2 grupos de 10 dezenas, 3 grupos de 10 unidades. Por quê? Quando a cada 10 que eu formei, eu trouxe um para cá. Se eu formei 3 dezenas, eu coloquei 3 na ordem das dezenas. E aqui, 2 centenas, significa que a cada 10 dezenas que eu tinha, eu trazia uma centena para cá. Por isso, no número 23, o algarismo 2 tem valor relativo 20. Não é assim? Valor relativo ou valor posicional é o valor do algarismo de acordo com a ordem que ele ocupa. Então, aqui o algarismo 2 vale 20. E aqui nesse número, ele vale 200. Então, de modo geral, cada unidade vale 1 ou 10 elevado a zero. Por quê? 10 elevado a zero não é 1? Cada dezena vale 10 ou 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 não são 10. Cada centena vale 100 ou 10 elevado ao quadrado. Por quê? 10 ao quadrado vale 100. Cada unidade de milhar vale 1000 ou 10 ao cubo. Por quê? 10 ao cubo é 1000. Eu não falei com vocês que a potência de base 10 é só colocar 1 e a quantidade de zeros de acordo com o expoente? Então, as unidades 10 elevado a zero, dezena 10 elevado a 1, centena 10 ao quadrado, milhar 10 ao cubo, dezena de milhar seria 10 elevado à quarta potência, centena de milhar 10 elevado à quinta potência. Dessa forma, veja como podemos escrever, por exemplo, o número 57.839. 50.000 é a mesma coisa que 5 vezes 10.000. 7.000, 7 vezes 1.000. 800, 8 vezes 100. 30, 3 vezes 10. E 9 unidades, 9 vezes 1. Aqui o 10 não está acompanhado de 4 zeros, por isso 10 elevado à quarta potência. 3 zeros, 10 elevado ao cubo. 2 zeros, 10 elevado ao quadrado. 1 zero, 10 elevado a 1. E a unidade é 10 elevado a zero. Então, isso aqui é uma nova forma de escrever um número com potências de base 10, tá? Conceituando a divisibilidade. Quando o resto de uma divisão é zero, temos uma divisão exata. Por exemplo, aqui, 18 dividido por 9 é 2. Resto zero. Por quê? Porque 18 é divisível por 9, 9 é divisor de 18, ou 9 é um fator de 18, ou 18 é múltiplo de 9. Gente, a palavra múltiplo, essa palavra aqui, a gente vai usar muito daqui para frente. Múltiplo tem o mesmo significado que divisível. Então, quando eu falo que um número é múltiplo de outro número, significa que esse número é divisível pelo outro número. E divisor, 9 é divisor de 18, significa que se eu pegar o 18 e dividir por 9, a minha divisão vai ser exata, tá bem? Concluindo então, pessoal, quando o resto de uma divisão não é zero, é zero, a gente tem uma divisão exata. Então, divisão exata, o resto é zero. Quando o resto não é zero, a divisão não é exata. Então, se o resto é diferente de zero, a divisão não é exata. Aí, eu coloquei um exemplo aqui, 17 dividido por 9. Na tabuada do 9, não tem 17. 1 vezes 9, 9. 9 para 17, 8. Então, 8 é o resto da divisão. Então, eu posso afirmar que 17 não é divisível por 9, ou seja, 17 não é múltiplo de 9, como eu falei com vocês, múltiplo e divisível é a mesma coisa. E ainda que 9 não é um fator de 17. Aqui está escrito errado, está 18, mas é 17. O que quer dizer que 9 não é um fator de 17? Na tabuada do 9 não existe nenhuma multiplicação que dê 17. Por que 9 é um fator de 18?
porque 2 vezes 9 não são 18, então tanto 2 quanto 9 são fatores de 18. Se a divisão é exata, então o dividendo é divisível pelo divisor, ou ainda o dividendo é múltiplo do divisor. E além disso, o divisor é um fator do dividendo. Agora vamos voltar na situação da abertura do slide aqui. Perguntou para a gente se o menino poderia ter em mãos 430 figurinhas. Pensaram em qual operação que vocês usariam? Olha só, essas figurinhas não estão agrupadas em pacotinhos com 3 e teria que estar todas embaladas? Então, para eu saber se ele poderia ter 430 figurinhas, eu vou dividir esse número por 3. Vou começar pegando o 4. 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Desce o 3. 4 vezes 3, 12 para 13, 1. Desce o 0. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Então, o menino não poderia estar segurando 430 figurinhas, porque todas estariam embaladas e sobrou uma de resto. Gente, na próxima explicação eu vou ensinar vocês um outro método de descobrir se o menino poderia estar segurando 430 figurinhas sem ter que efetuar a divisão. São os critérios da divisibilidade, mas isso vai ficar para outra aula. Vou deixar umas atividades para vocês. Qualquer dúvida me chamem no WhatsApp. Beijinhos e até amanhã.